Plenário do Supremo derruba a lei baiana que proibia a taxa de religação de energia e de água em caso de corte por falta de pagamento. Em se tratando de um serviço público de concessão federal, no caso, se sujeita à normatização federal. Justiça nega novo pedido de prisão domiciliar a João de Deus. Projeto do Judiciário Mato-Grossense vai percorrer municípios levando justiça, cidadania e saúde a quem precisa. E os 128 anos da Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Olá, boa noite. Boa noite para você. O plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou hoje uma lei da Bahia. A norma estadual proibia a cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte por falta de pagamento. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E foi exatamente isso. Essa é uma lei que estava em vigor na Bahia desde 2016. E ela dizia justamente isso, que as companhias de energia elétrica não poderiam cobrar uma taxa para religar a energia na casa daquelas pessoas que tiveram aí a luz cortada por conta de falta de pagamento. A lei também dizia que essa religação, o restabelecimento dessa energia, deveria ser feito em 24 horas. Foi então que a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica entrou com essa ação aqui no Supremo Tribunal Federal, dizendo que a Bahia, o estado da Bahia, não poderia aprovar uma lei trazendo aí essas regras, porque isso caberia à União, ou seja, caberia uma lei federal que valeria para todo o país. Então, falar sobre isso. O caso foi julgado hoje, logo no início da sessão plenária. O relator, o ministro Luiz Fux, ele foi acompanhado pela maioria dos ministros. Houve até, inclusive, um debate entre os ministros para saber em relação a direito do consumidor, até porque nesses casos, envolvendo o direito do consumidor, os estados podem sim criar as leis, mas no caso prevaleceu que já existe uma lei federal tratando sobre os critérios para a energia no país e que ela, então, deve ser seguida. Vamos acompanhar a reportagem. O relator, ministro Luiz Fux, disse que o estado da Bahia não poderia aprovar lei criando regras sobre o religamento de energia elétrica cortada depois do consumidor não pagar a conta. Esse tipo de critério já está estabelecido em lei federal, que vale para todo o país. A lei estadual impugnada, ao dispor sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica nos casos de corte de fornecimento por falta de pagamento, e estabelecer o prazo máximo de 24 horas para restabelecimento do serviço, sem qualquer ônus para o consumidor, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre energia, artigo 22, inciso 4º da Constituição Federal, bem como interferiu na prestação do serviço público federal. O relator foi acompanhado pela maioria dos ministros. O que diz aqui? Não fala ou não prevê uma proteção maior do consumidor em relação aos reflexos da sua inadimplência. Aqui proíbe. Proíbe taxa de religação. E depois, em 24 horas, determina que deve ser restabelecido o fornecimento sem qualquer ônus. O texto da lei, inclusive, aqui o texto da lei não diz que deve ser restabelecido mesmo que somente se pagar. O que o texto da lei traz é que mesmo que não pague, em 24 horas deve ser restabelecido. E há uma normatização federal expressa nessa matéria. E aí eu penso que, em se tratando de um serviço público de concessão federal, no caso, se sujeita à normatização federal. Portanto, aqui há uma superposição de legislação, normatização federal com a legislação estadual. Os ministros Edson Fachin e Marco Aurélio divergiram. Para eles, não há irregularidade na lei baiana por tratar de norma referente à defesa do consumidor. O Estado poderia legislar. Em se tratando de um serviço realizado mediante concessão, nós inequivocamente estamos diante de um serviço público. Não por isso, o consumidor deve efetivamente realizar o seu respectivo adimplemento.
Em caso de atraso, qual é a sanção? O corte do fornecimento. A norma impugnada visa a proteção do consumidor. E nesse campo surge a legitimação concorrente. A agência reguladora não tem o poder legiferante. A agência reguladora submete-se ao princípio da legalidade. Por isso não cabe sobrepor a instrução ocorrida pela ANEEL. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para falar de outros detalhes da sessão de hoje para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Confirmada hoje em plenário a constitucionalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Um julgamento iniciado nessa quarta, né? Exatamente. Iniciado na sessão plenária da tarde de ontem, concluído hoje com o voto de todos os ministros, todos seguindo o relator ministro Gilmar Mendes, no sentido da improcedência da ação proposta pelo Partido Social Liberal contra dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ministro Alexandre de Moraes resumiu bem os pontos atacados. Ele disse que eram 4 pontos principais. O primeiro, que tratava da liberdade conferida às crianças e adolescentes pelo Estatuto, no sentido de impossibilitar, vedar a apreensão dessas crianças e adolescentes para averiguação. Disse também que um dos pontos atacados era a possibilidade de internação compulsória somente em caso de reiteração de atos infracionais. Um outro ponto também que foi atacado era a competência do Conselho Tutelar para aplicar essas medidas socioeducativas e o último, a tipificação como crime da conduta de privar a liberdade dessas crianças e adolescentes sem que fosse uma prisão em flagrante ou por ordem judicial, combinada com pena de 6 meses a 2 anos. Para todos os ministros, de forma unânime, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio cumprir o que a Constituição determinou no artigo 227 e não havia qualquer inconstitucionalidade. Muito pelo contrário, implementar a ordem de inconstitucionalidade nesse caso seria um retrocesso na legislação que tanto já avançou. Então, eles disseram que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vem para dar essa proteção integral e eficaz à criança e ao adolescente, mas que as políticas devem ser implementadas porque muitas crianças ainda se encontram em estado de vulnerabilidade. Segundo o artigo 227 da Constituição Federal, é dever não só da família, mas da sociedade e do Estado garantir às crianças e adolescentes direitos sociais e individuais, como a liberdade, e também colocá-los a salvo de qualquer tipo de discriminação, exploração, violência, opressão, de toda forma, para garantir que eles sejam protegidos da forma como prevista na Constituição. E o Estatuto veio justamente para garantir todos esses ditames constitucionais. Por votação unânime, então, ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Tema importante que estará presente no programa Plenários desse final de semana. Tanto essa ação direta de inconstitucionalidade como julgamentos que aconteceram na quarta-feira pela manhã e no período da tarde. Obrigado, Karina. Até semana que vem. Até a semana que vem. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, garantiu por meio de liminar o direito ao jornalista Glenn Greenwald de não ser investigado pela divulgação de informações que preservam o sigilo da fonte. A ação foi ajuizada na Corte pela Rede Sustentabilidade, que pediu a declaração de inconstitucionalidade de atos de instauração de inquéritos com o objetivo de investigar o jornalista do site The Intercept Brasil. Na decisão, o ministro ressalta que a liberdade de expressão garante o direito de obter, produzir e divulgar fatos e notícias por quaisquer meios. Para o ministro, a preservação da liberdade de expressão e de imprensa constitui pilar do sistema democrático garantidos não só pela Constituição brasileira, mas por instrumentos de proteção internacional de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, entre eles a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana e o Pacto de San José da Costa Rica. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido de investigação judicial eleitoral contra Fernando Haddad e Manuela Dávila. Os dois formaram uma chapa que disputou as eleições presidenciais do ano passado. Na AIJA, a coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, que teve Jair Bolsonaro como candidato à presidência, acusava Haddad e Manuela Dávila e outras pessoas de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação durante a campanha do ano passado.
O então governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, também estava entre os acusados, junto com servidores do Estado. A coligação afirmava que a estrutura do governo da Paraíba teria sido usada para beneficiar Haddad e Manuela, além de prejudicar a campanha de Bolsonaro. Mas o plenário do TSE entendeu que não houve irregularidades nos fatos relatados na AIGE. Da análise do referido vídeo, não ficou comprovado o ilícito. O que se pode perceber é apenas que a reunião direcionou a várias pessoas não individualizadas. Não se pode identificar com clareza os alegados atos de coação e quais seriam os seus destinatários, nem as circunstâncias em que teriam ocorrido as falas transcritas pela parte autora. E o vídeo mostra-se insuficiente como suporte probatório à alegação da parte autora, de modo que não se justifica a imposição de sanção em decorrência deste fato. Ressalto que o uso indevido dos meios de comunicação social não pode ser presumido e requer que se demonstre a gravidade em concreto da conduta, com mácula à lisura do pleito. Os ministros também mantiveram a cassação de prefeito e vice eleitos em 2016 na cidade de Castelo, no Espírito Santo. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado cassou os mandatos de Luiz Carlos Piassi e Pedro Nunes de Almeida por considerar que Luiz, candidato a prefeito nas últimas eleições, estava inelegível. Ele havia sido condenado por improbidade administrativa e conseguiu uma liminar suspendendo a condenação. Mas a liminar foi cassada em setembro, antes da votação de 2016. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, para manter a decisão do TRE. Antes da diplomação, a liminar que suspendera os efeitos da decisão da Justiça do Espírito Santo foi revogada. A jurisprudência desse tribunal é no sentido de que não pode ser diplomado o candidato eleito que, à data da diplomação, estiver com seus direitos políticos cassados, o que claramente me parece ter sido o caso aqui. A Justiça negou o novo pedido de prisão domiciliar a João de Deus. Atualmente, ele está detido no núcleo de custódia em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, para prisão domiciliar. A juíza Rosângela Rodrigues argumentou que não há fatos novos que justifiquem a medida. João de Deus está preso desde dezembro de 2018 e é réu em 9 das 11 denúncias contra ele. Ele sempre negou que tivesse abusado sexualmente de mulheres e adolescentes que o procuravam na casa Dom Inácio de Loyola para atendimentos espirituais. O Superior Tribunal de Justiça entende que ex-companheiros têm direito a benefícios associativos da mesma forma que ex-cônjuges. No caso analisado inicialmente pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o ex-companheiro moveu ação contra um clube para poder continuar frequentando o local, mesmo após o término da união estável com a proprietária do título social da entidade. Ele alegou que pagava a mensalidade separadamente quando era noivo da associada, o que foi alterado quando passaram a conviver em união estável. 1 ano e meio depois, eles terminaram o relacionamento. O homem ainda afirmou no processo que desde o fim da união estável foi proibido de frequentar o clube porque ex-companheiros não teriam direito a benefício, apenas os ex-cônjuges, ou seja, quem já foi casado e não aqueles que tiveram em união estável. O clube se defendeu e disse que tem autonomia para definir as próprias regras. No STJ, o relator ministro Vilas Boas Cueva destacou o entendimento já consolidado tanto pelo STJ como pelo Supremo Tribunal Federal de que a união estável se equipara ao casamento como entidade familiar, de forma que qualquer discriminação fere o princípio da dignidade da pessoa humana. O ministro ressaltou ainda que esses direitos fundamentais não se aplicam somente às instituições públicas, mas também às privadas. E a seguir, o que configura um crime de suborno? Nós teremos o suborno, a caracterização de algo ilícito na esfera privada, quando o fim daquele dinheiro a mais seja algo irregular. Um fiscal
fiscal agrícola de Maracaju, em Mato Grosso do Sul, vai receber R$50 mil de indenização por danos morais e materiais em decorrência de um acidente de trânsito causado por uma outra pessoa. A empresa sustentava que não poderia ser responsabilizada, aliás. E o repórter Rafael Oliveira, ao vivo, tem outras informações sobre essa decisão para a gente. Vamos falar com ele. Boa noite, Rafael. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. O acidente ocorreu em março de 2010, quando o profissional transportava documentos de uma unidade da empresa para outra, em municípios diferentes. O carro que ele dirigia pertencia à empresa e foi atingido por um ônibus que vinha em sentido contrário. No acidente, o empregado sofreu traumatismo craniano e uma fratura no braço esquerdo. Na reclamação trabalhista, o fiscal disse que não tinha experiência suficiente para dirigir em rodovia e que no dia do acidente chegou a questionar ao superior se o trabalho não deveria ser feito por um motorista. A empresa justificou que não poderia ser responsabilizada por um acidente que foi provocado por uma terceira pessoa. Em primeiro e segundo grau, o argumento da agroindústria foi aceito. Mas aqui na 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho foi diferente. O relator do recurso, o ministro Cláudio Brandão, explicou que o desvio de função colocou o empregado em risco pela falta de treinamento. A empresa foi condenada ao pagamento de R$50 mil de indenização por danos morais e materiais. A decisão foi unânime. William, Érica. Obrigado, Rafael. Um acordo firmado na Justiça Trabalhista da Bahia vai garantir os direitos de ex-empregados de uma rede varejista especializada em eletrodomésticos. Após decretada a recuperação judicial, o Grupo Ricardo Eletro firmou um acordo no TRT5 para amparar os funcionários despedidos. Foram 2 rodadas de negociação, essa segunda agora a gente evoluiu para o fechamento do acordo. Eu acho que foi bem interessante, né? A gente pôde amadurecer as ideias, os pontos controvertidos. A maioria dos trabalhadores estão, de fato, não conseguiram retornar ainda ao mercado de trabalho. Esses valores que eles vão começar a receber vai ajudar, sem dúvida, e muito na vida econômica deles. São feitos agora aportes mensais de R$500 mil para quitar as dívidas. O objetivo da audiência foi organizar uma forma de pagamento, né, a longo prazo, de modo que todos os reclamantes, principalmente aqueles com menor valor, sejam beneficiados. Inicialmente, um volume estimado para pagamento num período relativamente curto de em torno de R$10 milhões, pelo menos no primeiro ano, e com a perspectiva de chegar a acima de 20 milhões em termos de massa de pagamento. E para os trabalhadores que não participaram desse acordo global, o grupo está aberto a negociações. A gente criou uma possibilidade também que afora esse aporte, seja possível fazer acordos com deságios, né? O que vai possibilitar também aqueles que têm interesse em receber com maior antecipação o seu valor. É para nós de fundamental importância, porque, de certo modo, ela resume tudo o que queremos aqui no Juizado de Conciliação, o SEJUSC 2, que é manter a empresa funcionando, manter a atividade econômica em pé, oferecendo emprego, trabalho, renda para a comunidade dos trabalhadores baianos, pagando a sua dívida. No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça impediu a desistência de uma ação de paternidade depois de verificar a prática de suborno. Saiba mais sobre esse crime agora na reportagem. Oferecer dinheiro a alguém buscando obter algo ilegal. A prática chamada de suborno, dentro do vocabulário jurídico, também tem sinônimos como propina e corrupção. Quem no Brasil nunca ouviu falar a respeito de suborno, propina? Para a gente, esse assunto, principalmente para os mais jovens, a gente está escutando bastante rede social, Instagram, Facebook, e aí a gente tem acompanhado bastante, até porque, né, a gente precisa disso, precisa acompanhar para dar uma atualizada e também para
se certificar de que está tudo certo para cobrar, para ir atrás. O suborno pode ser praticado em várias circunstâncias, desde questões complexas envolvendo agentes públicos, estatais e empresas e até mesmo em negociações entre pessoas, como ocorreu no Rio Grande do Sul. Uma mulher desistiu de dar andamento no processo de investigação de paternidade depois que o suposto pai pediu para encerrar o caso. Em troca, ele pagaria R$10 mil. O compromisso de desistência chegou a ser homologado, mas depois de parecer do Ministério Público apontando que a suposta filha aceitou o acordo judicial em razão de necessidades financeiras, a 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a desistência da ação de paternidade. No Brasil, várias leis tratam do tema. Nós teremos o suborno, a caracterização de algo ilícito na esfera privada, quando o fim daquele dinheiro a mais seja algo irregular, seja um crime, por exemplo, no caso de um estelionato. Então, por exemplo, se um usuário ele busca um funcionário de uma empresa para que aquele funcionário ele faça uma maquiagem dentro da sua contabilidade e exima o usuário do pagamento de uma dívida, naquele instante nós poderemos caracterizar um ato de suborno na esfera privada. Diferencia-se do crime contra a administração pública, que não necessariamente precisa que o servidor ele faça algo ilícito. Então, se eu, enquanto cidadão, busco um agente público e ofereço uma quantia para que ele desempenhe as suas funções, ainda que esse desempenho seja lícito, eu posso estar sendo caracterizado, sim, como um corrupto na prática do crime de corrupção ativa. A Justiça de Mato Grosso vem se modernizando a cada dia para contribuir com o combate à violência contra a mulher e também garantir proteção às vítimas. A autorização para aplicação das medidas protetivas vem ganhando muito mais rapidez por causa do processo judicial eletrônico, PJE. Tudo é feito de forma virtual. Da Delegacia da Mulher de Várzea Grande até o Fórum da cidade, são cerca de 2 quilômetros de distância. Daqui até lá, andando ou de carro, é preciso só alguns minutos. Apesar desse pequeno trajeto, para que as medidas protetivas para as vítimas de violência doméstica chegassem até aqui, era preciso alguns dias. Com a implantação do processo judicial eletrônico, agora é questão de segundos. Funciona de maneira instantânea. A vítima comparece à delegacia, o delegado ouve naquele instante, relata, solicita as medidas protetivas por meio de um sistema eletrônico que, a partir de um clique, esse processo, esses autos da medida protetiva chegam imediatamente à mesa do juiz. Por mês, em Várzea Grande, cerca de 50 medidas protetivas são solicitadas. E quanto mais agilidade na autorização das medidas, mais vidas são salvas. Com o inquérito policial eletrônico, o delegado faz a representação no próprio sistema. O juiz, de maneira automática, consegue ter acesso a esse pedido de prisão e ali despachar. Então, eu tenho uma economia de prazo para a investigação. O delegado ouviu, digitou, passou no scanner, escaneou, jogou dentro do sistema do PJE, o juiz, se tiver plugado com o token dele, imediatamente ele acessa. Isso pode significar, como tem significado em Cuiabá, em Rondonópolis, em Várzea Grande, vida mesmo, poupada. Valdirene foi vítima de agressão do ex-marido e diz o que sentia antes de conseguir a medida protetiva. Antes eu sentia medo, pavor. Hoje eu estou feliz. E a seguir, os 128 anos da Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. É uma biblioteca muito importante, porque ela é especializada em direito, ela é uma referência em direito constitucional no país. Neste mês será feita a primeira expedição Araguaia Cidadão. A iniciativa é do Judiciário Mato-Grossense e vai percorrer 6 municípios da região Araguaia, levando justiça, cidadania e saúde. Entre os dias 13 e 21 de agosto, o Poder Judiciário de Mato Grosso e parceiros vão percorrer mais de 1.000 quilômetros pela região do Vale da Araguaia e levar diversos serviços aos moradores de 6 municípios desta região: Alta Araguaia, Araguainha, Ponte Branca, Ribeirãozinho,
Torixoréu e Pontal do Araguaia. E o pontapé inicial da expedição Araguaia Cidadão é no próximo dia 13 de agosto, a partir das 8h30 da manhã, em Alto Araguaia. Estamos levando tudo, área de saúde, inclusão social, documentação, previdenciário, TRE, nossos produtos de mediação, conciliação, pai presente, audiências conciliatórias voltadas à família de toda a ordem, guarda, visita, alimentos, investigação de paternidade, união fática, o que chegar a nosso conhecimento, daquilo que for possível nós conciliarmos e resolvermos, com certeza sentenças serão proferidas. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça, hoje falar com a repórter Daiane Garcês, que é quem tem as novidades para a gente. Boa noite, Daiane. Boa noite, Érica, William e todos que acompanham a TV Justiça nesta quinta-feira. E a primeira notícia do giro de hoje é sobre Romário Gomes Silveira, o Romarinho, chefe de uma organização criminosa que roubou uma agência da Caixa Econômica Federal localizada em um shopping em Campina Grande, na Paraíba. Ele foi condenado a 42 anos de prisão pela Justiça. O fato ocorreu em janeiro de 2018. Romarinho e o grupo roubaram quase R$420 mil dos terminais de autoatendimento e não pararam por aí. Eles levaram também 24 relógios de uma loja que funciona bem ao lado da Caixa Econômica Federal, no shopping. E no Distrito Federal, o destaque é para uma operação da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária local, que teve como objetivo combater o comércio ilegal de anabolizantes. Eles estiveram lá na Feira dos Importados, que é um comércio bem popular aqui na capital do país. Prenderam 2 pessoas, 2 homens, um de 26 anos e outro de 28 anos de idade. Além disso, apreenderam vários produtos, mercadorias inclusive que eram de uso controlado, não podiam ser vendidas assim, e também algumas sem um registro da Anvisa. E o Ministério Público Federal em Cachoeiro do Itapemirim entrou com uma ação contra o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, e também contra a União. O MPF pede que seja criada uma zona em 2 unidades de conservação localizadas no estado. Uma é o Parque Nacional de Caparaó e a outra a Floresta Nacional de Pacotuba. De acordo com o Ministério Público Federal, essa medida ela é extremamente necessária. Isso para impedir e evitar impactos de atividades realizadas nas proximidades. Entre esses impactos, a poluição do ar, a poluição sonora e até a ocupação humana. E olha só, a Biblioteca do STF, ministro Victor Nunes Leal, celebra hoje 128 anos. Para marcar a data, foi aberta mais uma edição do projeto Leitura em Família. O coral, formado por 15 servidores do STF, abriu o coquetel em comemoração aos 128 anos da Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal. É uma biblioteca muito importante porque ela é especializada em direito, ela é uma referência em direito constitucional no país. E ela se construiu junto com o tribunal, né, a partir da República, 1891. Então ela é um marco da República também. A homenagem também marca mais uma edição do projeto Leitura em Família. Todos os servidores e colaboradores do tribunal podem retirar emprestado, sem custo, 3 livros infanto-juvenis. Nós temos cerca de 100 mil títulos na biblioteca, entre periódicos e livros. Qualquer pessoa pode acessar. Temos um espaço de leitura aqui. Dentre esses 100 mil títulos, nós costumamos dizer que nós temos 2.300 obras raras catalogadas. O Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Boa noite. Fique agora com o programa Reflexões, que hoje vai tratar das disputas transnacionais. Boa noite, até amanhã.